Boa noite a todos que estão aqui conosco nessa noite de quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025, agosto lilás. Já começou mais uma live, gente, dessa semana, né? A gente está fazendo um circuito de lives aí agora no mês de agosto para falar sobre temas relacionados à violência doméstica, relacionado às relações afetivas, culminados com o direito. E hoje eu tenho um grande prazer de convidar a doutora Ana Beatriz Bicalho, não sei falar o sobrenome do meio, de hoje, para conversar com a gente. Deixa eu tentar aceitar aqui. Olá, doutora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Que prazer estar aqui com você. Igualmente, muito bem-vinda à nossa live aí para falar de um tema tão importante. Se apresenta para a gente, por gentileza, doutora, para quem está entrando na nossa live. Eu sou Ana Beatriz Bicalho, eu sou advogada no Rio de Janeiro, estou fazendo doutorado em Direito Público e Evolução Social. Sou presidenta da Comissão de Estudos de Perspectiva de Gênero e Violências do IBDFAN-RJ. Enfim, eu sou uma pessoa bem engajada nesse movimento aí pela igualdade de gêneros. Que bom, que bom. Fico feliz em recebê-la aqui na nossa live. É importante o tema que a gente vai tratar hoje. E uma mulher de renome, né? Fico mais feliz ainda de ter aceitado o convite para a nossa live. Muito me alegra conversar com você nessa noite. E, gente, para quem está entrando, a gente vai conversar hoje sobre a importância do trabalho doméstico, né, doutora? E o fim da conjugalidade. É um tema bem complexo, mas que está revolucionando aí o 2025, né, com as novas decisões dos julgados. E eu gostaria de lhe dar a palavra para a senhora começar. Você, né, que senhora não dá, porque é tão jovem. Até é porque eu prefiro também, como carioca, a gente é sempre mais informal, né? Então, Ana, e você tá ótimo. Então tá bom, tô autorizada, gente. Olha só, gente, por que é tão importante falar no trabalho doméstico, né? No valor do trabalho doméstico? Porque o valor do trabalho doméstico, ele implica diretamente, o não reconhecimento desse valor, ele implica diretamente no empobrecimento das mulheres ao fim das relações conjugais, né? Trazendo aqui uns números assim muito básicos, a estrutura da economia mundial ela é pautada nesse trabalho, né? Porque as crianças chegam na escola todos os dias com roupas limpas porque alguém lavou essa roupa. E isso independe se a gente está falando do trabalho doméstico não remunerado ou do remunerado, porque mesmo as mulheres que contam com a ajuda de outras mulheres, né? Quer dizer, ou seja, é um trabalho que independente de quem esteja fazendo, em que classe social, a pessoa que está fazendo é sempre do gênero feminino. Sim. E aí, esse trabalho, ele atrapalha muito a vida profissional das mulheres. Por quê? O IBGE, por exemplo, pondera que uma mulher gasta 21 horas por semana, talvez mais um pouco, 22 ou 23 horas por semana, com atividades domésticas de cuidado. O que são atividades domésticas de cuidado? São muito além de arrumar a casa, lavar roupa, lavar os pratos, levar os filhos ao pediatra, ser chamado na escola quando o filho se machuca, frequentar reunião de pais, cuidar dos pais idosos, levar os sogros a exames. Enfim, o trabalho doméstico, ele vai muito além de lavar, passar e cozinhar. Ele é uma atividade de cuidado. E a sociedade vive ancorada no fato de que alguém presta o cuidado de todas essas pessoas e não cobra nada por isso. Só que essa pessoa é cobrada no mercado de trabalho. As mulheres apenas 53% das mulheres conseguem chegar ao mercado de trabalho, enquanto dos homens esse índice é de 73%. Você vê que aí a gente já tem um spread enorme de 20% de diferença de empregabilidade.
E não vamos nos ater aqui achando que, mas é porque as mulheres procuram menos. Não, as mulheres, inclusive, são mais bem formadas do que os homens em todos os âmbitos do ensino. Exceto, isso são dados todos que eu trago, dados assim, Oficiais. oficiais. Esse, por exemplo, é o dado do IBGE 2024. Exceto pela educação fundamental, onde homens e mulheres têm, os meninos e as meninas, eles chegam juntos. Já no Fundamental 2, os meninos estão depois das mulheres, e isso vai até o doutorado. Ainda assim, hoje eu vi até saiu um post que falava que temos muito mais escritoras mulheres no Brasil, mas os best-sellers são todos masculinas. Por quê? Vivemos sobre uma cultura de valorização do homem. O homem. O lugar de fala é masculino. Por quê? Porque é isso, né? Ainda vivemos sobre padrões coloniais, né? Ainda vivemos num sistema que é super hierárquico entre homens e mulheres, entre brancos e negros, e por aí adiante. E aí, quando a gente fala do trabalho doméstico, um dado que é muito interessante e essas mulheres, quando elas têm um filho com deficiência, apenas 30% consegue voltar para o mercado de trabalho. 70% dessas mulheres acabou para elas a vida profissional. Por quê? Porque não existe divisão desse trabalho. Não. Então, as mulheres são super sobrecarregadas com esse trabalho, elas gastam o dobro de horas e você não reconhece que o trabalho de cuidado ele gera dinheiro para a família. Sim. Eu estava lendo, doutora, até para preparar para nossa live, que 73% dos homens que são bem-sucedidos são os casados. Porque justamente ele joga o trabalho doméstico, as preocupações da casa, da vida cotidiana no colo de quem? Da mulher dele, da esposa, né? E essa esposa é o que você está falando. Ela vai abrir mão de investir tempo da vida dela, horas da vida dela, da semana dela, em outras coisas, inclusive no campo profissional, para cuidar do marido, para cuidar da casa, para cuidar da alimentação, para ir no mercado, para providenciar toda uma rede de apoio do homem. E aí o homem consegue engajar, estudar mais, ganhar promoções, ganhar um salário maior, que é a nossa realidade, mas aí ele consegue galgar andares maiores do que o normal, porque ele consegue se dedicar. Eu falei isso no podcast que eu fui. Então, o homem chega em casa à noite, depois do trabalho, ele pode estudar, ele pode entrar na internet, ele pode ir para uma pós-graduação à noite, fazer uma outra faculdade, fazer o que ele quiser, porque geralmente ele vai ter a esposa para cuidar. Se ele não é mais casado, se separou, por exemplo, tem os filhos lá, quem vai cuidar? A ex-mulher, a mãe que está cuidando. Porque ele, no máximo, vai ser uma guarda compartilhada ali, que ele vai pegar 2 vezes na semana, terça e quinta, e olhe lá quando pega, né? Porque ele tá livre para progredir na vida dele, inclusive profissionalmente. E nós mulheres ficamos amarradas. E aí, às vezes, vem o questionamento: mas você fez uma escolha. Não, eu não acho, eu não concordo que seja uma escolha. Porque a gente escolhe ter um filho ou ser casada justamente para dividir o cuidado, mas que na realidade não acontece, né? Eu acho assim, você falou do homem casado, você sabe que os homens casados, existe um índice que diz que os homens casados vivem mais. Também, Para o homem sim. ser casado é um sinal de garantia de saúde física e mental. Como- Para as mulheres, a casa é o lugar de maior risco de assassinato. Sim, dentro de casa, gente. Dentro de casa ó, são onde acontece a maioria dos assassinatos, dos feminicídios, onde ela morre na mão do parceiro. Exatamente. Então a gente já vê por aí o quanto a saúde mental feminina não é tão atrelada aos homens. Mas tem um livro que eu li esse ano, que é da Cláudia Goldin, que ela ganhou o Nobel da Economia falando sobre família e economia. Nossa. Carreira, uma coisa assim. É um livro que é o primeiro estudo de economia sobre o valor do trabalho doméstico. E ela faz isso sobre a perspectiva de gênero. E uma das coisas que ela observa, que eu achei bem interessante, é o seguinte: os casais
pelo menos o foco dela é dentro dos Estados Unidos, né? Mas eu achei que super se aplica ao Brasil. Os casais fazem acordos tácitos e acordos verbais mesmo, muitas vezes são combinados, de um dar prioridade à carreira e o outro fica na retaguarda, botando a sua própria carreira num lugar mais flexível, mais estável, e aí ganha menos. Por quê? Sim, Você está dizendo, e quem prioriza isso? As mulheres. E prioriza isso por quê? Porque nós somos julgadas se nós escolhemos estar nesse lugar de não estar na reunião de pais. Se um pai vai na reunião de pais, ele é maravilhoso. A mulher é obrigada a estar na reunião de pais da escola. Se ela não é, ela é uma mãe relapsa. Então, tem isso, um julgamento enorme. Se você não está praticando esse trabalho doméstico da forma como se, né, atribui que a mulher deve estar fazendo, essa mulher é julgada e ela percebe isso. Se não é ela que organiza a festa infantil, ela é uma péssima mãe. Oh, que pai maravilhoso. Né? Tem aqueles postzinhos engraçadinhos que mostram o pai e a mãe fazendo. Uma mãe razoável, empurrando uma criança no balanço. Aí o pai empurrando. Que pai dedicado. super-herói. Maravilhoso. E aí, só que isso, assim, é cultural, a gente naturaliza, né? Um lugar de. Tudo que o homem faz no lugar de cuidado é super valorizado. A mulher não é mais do que obrigação dela, só que isso se reflete também no trabalho. Porque esse estudo, por exemplo, da Cláudia Goldin, ela fala o seguinte: aí, mesmo que ela continue no mercado de trabalho, pelas opções de flexibilidade e de estabilidade que a mulher tem, ela tende a, então, mesmo que vai ganhar menos, a nossa profissão está nas três mais profissões de desigualdade. A advocacia é um dos ambientes onde mais tem desigualdade salarial. E um dos pontos é porque se a mulher tem um horário mais flexível e mais estável, significa que ela não vai ganhar os clientes que fazem mais dinheiro. Por quê? Porque ela não pode atender às 11 horas da noite. Isso, Ela e não o pode... homem pode. Ele um pode sair de casa às 11 horas da noite para ir resolver um alvará, para resolver qualquer situação urgente do cliente, porque ele tem com quem deixar os filhos. Exatamente. E aí você chega no final dessa relação de casamento e muitas vezes você vê os casais não entenderem o peso de todas essas opções que foram combinadas de uma forma ou de outra, né? E o peso disso, assim, aí você ainda ouve, às vezes, as pessoas falarem meritocracia. Meritocracia de quê? Uma pessoa foi poupada de carregar o peso, enquanto a outra carregou dois pesos. E aí você vai dizer que ela é uma. Eu já ouvi, tá? Uma preguiçosa. Se ela quiser, ela também consegue. Não, ela não consegue. Não consegue. Tem um que virou meme, né? Que sempre tá na internet, mas eu gosto bastante dessa imagem e ela é bem famosa. Que é uma corrida, né? Que o homem vem lá na frente e a mulher vem atrás. É uma corrida assim de 100 metros. E aí ela vem carregando o livro, a casa, o menino, a panela, o varal de roupa ficando para trás. E eu acho que nada demonstra melhor a situação da mulher quando ela é casada, quando ela tem filhos, do que essa imagem. Eu acho que essa é a imagem clássica, assim, para mim. E eu vejo, doutora, que o empobrecimento das mulheres só é percebido por elas realmente quando a relação acaba. Porque elas acham que enquanto estão na relação, elas estão seguras. Porque o meu marido é provedor, porque ele não vai deixar faltar nada. Mas talvez isso dure, talvez, porque às vezes nem dura até o final da relação, né? Acaba faltando uma coisa ou outra ali, ou ela não tem acesso ao mínimo mesmo, que é para a mulher ali um absorvente, uma calcinha, que eu vejo vários relatos que o marido nem isso provém. Então você está em situação de empobrecimento durante a relação. Mas a grande parte percebe o seu empobrecimento pelo casamento quando a relação termina. Porque aí ela diz: o que que eu tenho agora? Eu vejo muitas seguidoras aqui, né? E também como oficial de justiça nos divórcios que eu acabo atuando, intimando ali, eu vejo as conversas das mulheres. Agora, o que que eu tenho?
A casa, ele ficou na casa e me expulsou, porque quem comprou foi ele. E a mulher não tem o conhecimento jurídico básico. Então ela sai com uma mão na frente e outra atrás, carregando o menino, sem emprego, sem ter como se sustentar. Esse tempo atrás eu postei uma decisão que teve recente do STJ, que a mulher tem direito à indenização. E a gente vai conversar, né, sobre isso também. O tanto de mulher que me mandou mensagem, doutora, o que que eu faço? Eu ainda posso pedir? Eu tô passando fome, eu tô na casa dos outros de favor. Ou então eu tô já com outro homem porque eu não tenho como sobreviver. Então eu tive que arrumar outro parceiro para poder conseguir ali comer. E assim, são situações tão tristes que a gente vê na realidade. Então é isso, a mulher tá casada sem trabalhar, ou às vezes trabalhando num emprego muito aquém do que ela conseguiria se ela não tivesse o casamento, se ela não fosse mãe, etc. E ela deixa de enxergar que ela está empobrecendo durante aquela relação. Que ela não tem o mínimo, que ela não tem o básico, que ela não formou patrimônio. Ai, mas aí quando terminar o relacionamento, no divórcio, eu vou buscar os meus direitos. Mas até você conseguir os seus direitos na justiça, você vai viver do quê? Eu É, acho que isso é importante da gente pontuar. e aí, indo nessa direção, você tem já um estudo hoje que eu li há uns anos atrás, mas ele vai sendo, os dados vão sendo Atualizados. atualizados, que fala que os índices de negativação no Serasa são femininos mais altos e não são relacionados ao gasto. Não é relacionado à mulher consumir. É relacionado, primeiro ponto, a mulher ganha menos. E o segundo ponto que eu achei o mais chocante, ao divórcio. O ano em que a mulher se divorcia, você tem um enorme de pessoas que vão ser negativadas, porque muitas vezes esse homem sai de casa, leva o dinheiro que pagava às vezes toda a estrutura e a pessoa não tem como pagar a estrutura porque ela vivia ali naquela, o dinheiro dela era atrelado a vida dela era atrelada a esse dinheiro desse casamento, né? E que eu acho que é importante de falar do trabalho doméstico é que você já tem estudos que mostram, inclusive, que o trabalho ele gera dinheiro para as famílias, né? Nosso PIB demonstra 12 ou 13% do nosso PIB relacionado à poupança das famílias. Esse valor, o valor que isso equivale é exatamente o valor que se calcula que é o que geraria se pagasse o trabalho doméstico feminino. Ou seja, as famílias juntam dinheiro graças a esse trabalho de graça. Então, assim, é um trabalho que gera dinheiro. Existe um instituto no Canadá que diz que você poderia, inclusive, quantificar de uma forma muito clara se você usasse dois padrões. O primeiro é se você não estivesse em casa fazendo aquilo e você estivesse trabalhando, quanto você estaria ganhando pela sua hora? Essas 21 horas adicionais que você tem, você pensar quanto ela significa, É é, muito dinheiro. Na semana. em reuniões com clientes, indo atender sei lá quem no alvará e etc., quanto você estaria ganhando a mais por hora? Ou mesmo se você estivesse sendo paga para fazer esse trabalho dentro de casa, você também estaria. Então, assim, é muito dinheiro que se finge que não é verdadeiro, que ele não existe, e que ele vai sendo deixado na mesa. E assim, doutora, também, é poupança à custa do trabalho da mulher, do trabalho doméstico da mulher. E essa mulher, se ela estivesse trabalhando CLT, que é o mínimo ali, ela teria recolhimento de FGTS, ela teria aposentadoria, ela teria férias, teria vários direitos trabalhistas que a gente sabe que ela não tem servindo a família dela, que ela não descansa. E aí a gente volta pro que a gente falou no início da live. E essa falta de descanso, essa falta de empatia do parceiro, essa sobrecarga materna, essa sobrecarga feminina gera o que? Adoecimento mental. Depressão, ansiedade, obesidade, hipertensão, que são doenças que estão presentes nas mulheres
que são casadas em larga escala, porque elas cuidam de todo mundo e quem cuida de todo mundo? Ninguém, né? Então a gente vê isso. Inclusive, você sabe que tem um estudo que mostra que a mortalidade feminina após uma cirurgia de coração é muito maior do que a masculina. Não Porque sabe quando não. o homem sofre um piripaque qualquer e vai para o hospital e é operado, ele volta para casa, deita na cama e vem uma sopinha, vem, não sei, ele mal vai ao banheiro sozinho. Verdade. A A, esposa tá ali, né? Os a, filhos. a mulher, ela sai do hospital, ela volta para casa, ela volta para o trabalho. Então, as mulheres têm muito mais chance de morrerem depois de determinados procedimentos cirúrgicos. E também, se ela fica em casa e alguém vai cuidar dela, não é o esposo. Raríssimas vezes. É outra. É a irmã, é a amiga, é a mãe, se for viva, é a vizinha, é outra mulher fazendo o trabalho doméstico. Então é sempre uma mulher, né? É sempre uma mulher. E além, sim, além das questões dos números, eu acho sempre interessante a gente pensar que o trabalho doméstico ele gera dinheiro, inclusive, para o Estado. Sim, Crianças mais cuidadas, crianças com saúde mental, né? Você está falando de várias tipos de saúde que, a partir do momento em que alguém está fazendo aquele trabalho, e carregando, né? Porque a gente tem uma política pública extremamente maternalista, no sentido de, tipo assim, é tudo, as leis, as regras são todas feitas para que a mulher carregue sozinha esse peso. É só a gente pensar na quantidade de meses que você tem para uma licença maternidade, uma licença e é do maternidade. pai. Mas por que isso? Ai, que injustiça com os homens? Não, eles é que votam nessas leis. É porque eles não têm interesse em estar em casa dividindo isso. Não Eles tem interesse. E é aquilo que eu sempre falo, e eu já defendo isso há alguns anos, né, na internet, inclusive. Enquanto nós não tivermos mulheres votando leis para mulheres, o homem não vai pensar na gente. Não adianta chegar lá e fazer pressão, não, gente. Se tem mulheres que estão lá eleitas, que fazem cagada, a expressão é essa, que ainda defendem direitos dos homens e deixam as mulheres em detrimento deles, imaginem, e são poucas, né? Então a gente precisa cada vez mais votarem em mulheres, colocarmos mulheres lá para pensar no absorvente, na licença paternidade de maior tempo, nas nossas necessidades e dos nossos filhos também. Porque o homem ele não vai pensar na gente, infelizmente, sabe? Ou se ele conseguir pensar por pressão popular para eles fazerem algumas leis que pensem na mulher, que reflitam, né, no cuidado com a mulher, serão poucas, porque nenhum homem tem noção do que nós passamos, né? Só uma mulher para entender. E ainda, além de tudo, o homem, né, que a gente está falando, que é normalmente o perfil majoritário absoluto é um homem branco, ele ainda tem a ilusão de que ele consegue se colocar no lugar dos outros e ele parte daquele princípio de que ele consegue ver que o sujeito de direito é abstrato, que ele consegue pensar abstratamente, só que não existe isso. Não existe. Empatia não é eu dizer que eu consigo me colocar no seu lugar. Empatia é eu entender que eu não sei o que é. Bem sustentada, doutora. Falhou aí. É saber que eu não sei me colocar no seu lugar e entender que quando você fala do seu lugar, eu tenho que acolher aquilo. Porque é sobre o que você entende, e não sobre o que eu entendo. Não é a minha realidade, eu não vivo aquilo. Entendeu? Então, esse lugar de criar direitos, ele tem que ser um lugar muito mais diversificado. Né? Sim. É aquela máxima, nada sobre nós sem nós. É uma máxima dos PCDs. Por quê? Como é que você vai falar de deficiência se você não ouve o deficiente? Como é que Se você você fala? não sabe como funciona. Você está na sua cabeça achando que o que ele precisa é aquilo. E, além disso, não são todos iguais. Cada um tem as suas questões. Nós também não somos todos iguais como mulheres. Então, assim, a gente precisa aqui
as próprias pessoas têm a possibilidade de serem representadas. E eu concordo com você, tá? Porque às vezes eu vejo as pessoas se pegando nessa discussão, mas não adianta votar em qualquer mulher. Nesse momento, adianta votar em mulheres. É Porque colocar a mulher lá. Como ela vai se virar lá na frente, nós vamos ditar. Nós mulheres vamos cobrar, nós mulheres. Mas aí a gente tem que cobrar. Porque olha, a gente te elegeu por você ser mulher, agora a gente quer isso, 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 isso. Você elege homem, você vai lá cobrar, sabe o que ele faz? Ele finge que nem te conhece. Porque eu já passei por campanha eleitoral, doutora. Eu já fui candidata a vereadora. Eles nos usam na campanha e depois, quando você vai cobrar, olha, eu quero questão da violência doméstica, eu quero saber o que vai ser feito na minha cidade. Nem te recebe, nem te responde. Então, assim, nós temos que abrir os olhos e vermos que o voto feminino existe, ele é necessário para que os homens se elejam. Então, por isso, é uma arma na nossa mão mesmo. Então, a cada 2 anos, quando nós mulheres vamos lá votar, você não tem que votar em quem o seu marido disse, em quem o seu pai mandou, em quem o seu amigo disse que é melhor. Porque eu vejo tantas mulheres na campanha eleitoral dizendo assim: ai, mas o meu marido disse para eu votar em fulano, que o fulano é o conhecido, não sei de quem. Gente, o teu voto, e é importante, eu vou pedir uma parte para poder falar isso aqui para você, porque é interessante a gente falar, é necessário que você tem que saber refletir que o teu voto é sigiloso. Você vai chegar lá, o teu marido não vai estar do lado, ninguém vai estar do lado. Então, minha filha, é a hora da tua liberdade. Escolhe uma mulher, vê dentre aquelas que são candidatas quem é a melhor que você acha que vai te representar, que vai fazer alguma coisa e vota nela. Eu espero, assim, de coração que a gente consiga progredir para 2026, fazer diferente. Porque, por exemplo, na minha cidade, Porto Velho, no estado de Rondônia, somos 23 vereadores, duas mulheres. Duas mulheres e 21 homens. E tínhamos mulheres competentes, não estou falando só porque eu fui candidata, tínhamos várias mulheres competentes, muitas candidatas que inclusive sofreram violência eleitoral, porque foram só usadas para conseguir dinheiro para o partido, para conseguir dinheiro para a campanha, e no final não receberam nada ou receberam um valor ínfimo, que a gente sabe do lado de cá como é que acontece. Mas assim, resumindo para as nossas seguidoras, as que vão assistir também, os seguidores, etc. A gente precisa votar em mulher. Mulher, ela é a mola propulsora do mundo. Seja no trabalho doméstico, seja apoiando os homens, seja ali como candidata apoiando os partidos para receber 30% a mais de verba eleitoral, que as pessoas não sabem disso. Entende? Então, assim, nós temos grande arma na nossa mão. O nosso útero é uma arma, gente. Toda mulher ela vem paramentada, mas nós ainda temos muito medo de evoluir, de colocarmos limites nas relações, sejam amorosas, sejam trabalhistas, sejam quais forem. Eu acho que nós temos que trazer realmente esse sentimento de empoderamento. E eu gosto dessa palavra. Tem gente, não gosto de empoderamento feminino. Eu gosto da palavra. Eu gosto do sentido da palavra. E eu gosto de aplicar e vê-la sendo aplicada na nossa vida, né? Mas, doutora, eu acho que eu até saí do nosso campo de atuação aí da live, que eu me empolgo falando disso. Como você tem enxergado as decisões recentes sobre trabalho doméstico da mulher no divórcio e o que você acha que os nossos tribunais precisam melhorar ainda nessas decisões? eu acho que a gente tem começado a ver esse tema borbulhar. Ainda é muito ínfimo, né? Acho que nós, advogados atuantes, porque o Poder Judiciário ele está num lugar de poder, né? A tendência é que quem fica num lugar de poder, ela espera a onda chegar nela. A onda somos nós. Os advogados. Exatamente. Então, eu acho que o que a gente tem que entender é que, assim, nós somos aqueles que causam os assuntos, que trazem, Levam, né? entendeu? Que tem que apontar. E ontem, por exemplo, eu estava numa live do Divórcio com Respeito, da Semana Divórcio com Respeito,
E eu estava comentando isso, que eu acho os acordos particulares que vão depois ser homologados em juízo, eles devem trazer colocações sobre quando você fazer um bom acordo, o advogado tem essa responsabilidade social de entender assim, você não pode deixar essa mulher sair sem nada, não ajudar violências patrimoniais, não ajudar violências é, de psicológicas estarem acontecendo. Essa mulher está num lugar sempre mais frágil, geralmente negociando. E, além disso, a gente entender que, assim, não adianta a gente fazer... Quando a gente faz um acordo que prevê, além do mínimo ali que o judiciário dá, que a gente tem a possibilidade de letrar esse judiciário, de falar, olha, tem outras formas de ver esse assunto, né? Tem formas de você reconhecer esse trabalho, tem formas de você entender que uma mulher que vai voltar, como assim? Ah, vamos estabelecer uma pensão para uma mulher porque ela está com 57 anos por um tempo definido. Como assim? A mulher com 57 anos não vai voltar ao mercado de trabalho. Se ela Não arrumar tem um como. milagre, e se ela arrumar um emprego, não vai ser um lugar digno. Não. Então, mudar essas discussões. E quando a gente faz os acordos e escreve, falar sobre isso. Falar sobre as estatísticas, reconhecer que a realidade como ela é. Puxar o direito para a vida real, em vez de a gente continuar achando que o papel aceita qualquer coisa. E que Inclusive, ela vai sair com algum patrimônio ali e tá garantida, porque eu escuto muito isso. Aí ela vai pegar metade do meu patrimônio e tá garantida. E é o que você falou na live já. Quem vai sustentar esse patrimônio que ela vai receber? Quando ela receber? E com 50 anos, né? E às vezes também até nova, mais nova, mas ela tá com filho pequeno, como é que ela vai fazer para trabalhar? Ou que ela vai ganhar trabalhando, não vai dar nem para pagar quem vai ter que cuidar dos filhos dela. Então, assim, é um empobrecimento mesmo. e quando ela receber foi uma ótima colocação, porque na verdade, se você está falando de um casal heteroafetivo em que ela não é reconhecida nem no lugar da participação dela na pensão, a pessoa, quantas vezes você vê ao final de uma relação uma discussão de que, ué, temos que dividir igualmente. Como assim? Você ganha 80% do que essa família faz, dividir igualmente o quê? E você acha que esse marido, que efetivamente acha que ele pode agora entrar com 50% só das despesas, ele vai fazer uma partilha Não, bacana? vai. Não vai. Vai ser Não uma. vai. Se não correr, se não houver nenhuma fraude, não sei o que, vai ser uma partilha fórceps, né? Que Porque vai demorar, ó, um tempão exato. para a mulher receber alguma coisa. E aí você está falando de empobrecimento, você está falando da dificuldade de pagar contas básicas. De comer. É isso. E aí você pega essas mulheres e os filhos e coloca eles em lugares de vulnerabilidade. Eu já vi, por exemplo, pais que não pagam a pensão alimentícia para dizer que a mãe não paga o colégio, que é uma irresponsável. Aí, graças a Deus, assim, quando é tão óbvio, os juízes até falam, mas como é que você quer que ela pague o colégio se você não paga a pensão? Mas a gente entender que a gente ainda vive num sistema onde os poderes entre homens e mulheres, eles não são exercidos igualmente. Não, não são. Os direitos são muito deturpados ainda, porque o judiciário também é predominantemente masculino. E por isso que o CNJ está todo ano aí reforçando a atuação do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, porque até os magistrados ainda, em sua totalidade, não entenderam que questões de gênero são necessárias no julgamento, na atuação jurisdicional, né? Infelizmente a gente sabe, porque a gente vê vídeos de audiências aí que mulheres são maltratadas, a gente vê violências processuais durante os processos, né? E eu vejo assim, eu tenho meus posicionamentos, eles são um pouco inflexíveis, mas no divórcio eu sou totalmente contra acordo extrajudicial. É a minha visão de Gaudiana Silva. Por quê? Mesmo que a mulher esteja amparada por um advogado, nem sempre esse advogado vai ter esse olhar da necessidade do pagamento tardio do trabalho doméstico. Nós ainda estamos mudando muito. Então, eu, Gaudiana, ainda prefiro que essa discussão vá para o judiciário
e demore um pouco mais lá, e aí você peça uma liminar para pagamento de algum benefício para a mulher, enquanto o processo dura, do que vê-la perdendo direitos e patrimônio no acordo extrajudicial. E toda semana eu falo aqui no meu Instagram. Não faça acordo com um advogado único. Por quê? O que que Acho. acontece? A relação acaba, e eu falo isso todas as lives. A relação acaba, quem tem dinheiro para pagar o advogado é o homem. Aí ele fala assim: vamos resolver logo isso rápido. Ou então a mulher foi vítima de violência doméstica, ela quer se divorciar o quanto antes do homem, porque ela morre de medo de morrer. Morre de medo das ameaças dele. E ela, inclusive, abre mão de patrimônio para ter paz e viver, continuar vivendo. E aí o cara contrata um advogado único, que infelizmente, gente, só vai olhar para o direito de quem contratou ele. E aí ele faz um acordo, manipula o homem, né? Manipula a mulher vai lá e assina o acordo extrajudicial. Eu conheço muitas mulheres que viviam num padrão bom de vida enquanto eram casadas e hoje passam fome por conta de acordos extrajudiciais. Ai, Gaudiana, mas agora já tem a revisão do acordo extrajudicial, do divórcio na justiça. Mais uma vez, queridas, quanto tempo vai demorar para rever isso no judiciário? Quanto tempo você vai passar necessidade? Então não assine, eu digo não assine acordo de divórcio com um advogado único. Se você tiver qualquer dúvida, paga a consultoria jurídica com outro advogado, paga parcelado para o advogado, conversa com o teu advogado, olha, quando eu receber eu vou te pagar tanto. Faz qualquer negócio, mas não vai sozinha para um divórcio. Não, isso eu concordo plenamente com você. Eu acho que você, num acordo de divórcio, o ideal é as duas partes, ou você também entender muito o quão letrado o seu advogado é. Também é importante. É que os advogados que não são letrados, eles nem veem as violências. Eles não entendem as violências. Um advogado letrado, uma advogada letrada, ela já fala, ela de cara já vê se não tem transparência. Ela já percebe. Ela já percebe, inclusive uma das coisas que às vezes fala em aula é perceba como as pessoas, em que tom elas falam uma com a outra. Porque isso já conta muito. Perceba o quão uma pessoa fica indignada, porque às vezes quem tem o poder financeiro fica muito indignado quando o outro se opõe a qualquer coisa. Verdade. Entendeu? Então, assim, tem muitos sinais na mesa que você, se você tem algum letramento e entende esse letramento de gênero, como é que essas situações de poder funcionam e como são opressoras para alguns mais do que para outros, te ajuda você a falar, olha, eu acho que não vai ser aqui, não é num acordo. Esse acordo não vai sair. Já tentamos por aqui, já tentamos por ali, isso aqui não vai acontecer. Eu até brinco e falo, olha, é importante que você considere o acordo um bom negócio tanto quanto uma boa briga. Porque depende Gostei. de partes, né? Eu não sou apegada nem ao acordo e nem ao litígio, porque eu acho que tem situações que você só resolve no litígio junto ao judiciário, porque ele vai funcionar ali realmente como uma fronteira, né? Ele dá um mapa e outros que dá para você fazer um acordo. E às vezes você faz acordos de alimentos, de pensão, de várias coisas que são até melhores do que o judiciário, geralmente em alimentos, né? Partilha, você não vê ninguém abrir mão da sua parte ou da ex-mulher, de uma maneira geral. Mas em alimentos, por exemplo, às vezes os acordos são muito bons. Mas eu acho que para isso, o advogado tem que entender o que ele vê, ele tem que entender que aquelas pessoas não exercem autonomia privada no mesmo lugar. Se você tem alguém que tem muito mais dinheiro do que o outro negociando, é óbvio que quem tem menos dinheiro negocia num lugar de menos poder. Com Até certeza. outra coisa, se vocês estão fazendo um acordo e alguém não está pagando a pensão, não tem acordo. Isso não é boa-fé, É né? o mínimo, né? É o Se mínimo. ele fez o acordo em uma coisa e ele não tá cumprindo, por que que ele vai cumprir lá na frente com o restante? Não vai. E outra coisa, se você não está pagando pensão e você sabe que o outro precisa daquilo para sobreviver, a gente está falando de violência patrimonial. Com certeza. Tá colocando a pessoa na mão para forçar que ela assine aquele acordo. É isso. Exatamente. Você está impedindo ela de ter acesso já a bens que são dela,
para você se beneficiar num acordo. E aí, por isso que o letramento ele é tão valioso, porque você consegue entender onde está a violência patrimonial, você consegue entender o assédio, você consegue efetivamente estar numa mesa de negociação e falar, cara, isso aqui Não tá legal para minha cliente. é assim, o discurso é pacificador, mas na realidade tem várias subpautas aqui que são zero pacificadas. Entendeu? Essa pessoa se sente extremamente encolhida. Não é óbvio que não é todo, isso não é uma unanimidade, não é sempre que a mulher está nesse lugar, né? Eu, graças a Deus, já começo a fazer alguns divórcios que as mulheres estão até em lugares melhores, mas ainda somos a minoria, né? Ainda é uma minoria a mulher que está num lugar financeiramente melhor. Vamos E à realidade, né, doutora? vamos à realidade do Brasil. E outra coisa também, esse estudo dessa Cláudia Goldin, ele fala que para as mulheres que efetivamente conseguem dar a volta por cima e dar esse estalo de performance, as mulheres que nunca pararam de trabalhar, que o estouro é os 50 anos. Por quê? Porque os filhos estão mais velhos. É isso mesmo. Formam e vão ganhar dinheiro, e aí muitas vezes elas realmente fazem dinheiro de verdade. Mas você vê, é muito fora do ritmo, porque você tinha há 40 anos atrás aquela história de que se você não aconteceu até os 30 anos, você não vai acontecer nunca mais, não é? Você tinha. Tinha isso mesmo. A mulher 30 a mais, ela era velha. E os Eu homens lembro que eu também. pequena, eu via minha mãe com 33, 34, eu pensava que ela era velha. E o Na homem minha também, cabeça né? ali, que eu escutava. O próprio homem, você tinha uma lenda de que o homem, se ele não estourou profissionalmente até 30 e tantos, 40 anos no máximo, ele não vai estourar. E Sim. as estatísticas femininas mostram que nós mulheres estouram muito mais tarde, justamente porque elas têm muito mais percalços para chegar, mas elas não podem nem ter saído desse ambiente de uma maneira geral, porque senão elas não conseguem voltar. É verdade. Então, Porque se ela abriu mão e ela parou a vida, estacionou ali em certo momento para ficar em casa, ela vai ter que. A corrida dela é muito mais gigantesca. Então, se você continuar ativa, trabalhando ali, aí você se divorciou, teus filhos cresceram, você permanecer, né, com todos os percalços trabalhando já é difícil. Imagine uma que saiu do mercado de trabalho. nossa, é um exercício de resiliência que as mulheres têm durante a vida, reiterado, né? De lidar com milhares de coisas e aceitar isso e seguir. Realmente, é como você colocou, o mundo se sustenta em cima do feminino. Eu, quando as pessoas falam, eu não gosto da palavra empoderar, eu falo, tá bom, então não vamos nem dizer que as mulheres precisam se empoderar, basta elas não se desempoderarem. Porque a mulher, É boa. a mulher carrega tudo, entendeu? Eu digo assim, que seja uma mulher inteligente. Eu falo muito aqui para as minhas seguidoras e tem muito homem que me segue e muito homem hater que vem nas minhas publicações e desce a lenha e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque os homens se revoltam de fato por verem mulheres falando, mulheres expondo sua opinião, simplesmente por conta disso. Nós não estamos nem estimulando o que deveríamos, estimulando divórcios quando são relações ruins. Muitas vezes a nossa fala nem é sobre isso, mas só de ver uma mulher podendo falar, tendo a liberdade de abrir uma câmera e falar o que ela quer, o que ela acha, ela se posicionar e ela orientar outras mulheres, como nós estamos fazendo aqui agora, dizendo: olha, isso está errado. Você tem direito ao patrimônio do seu ex-marido. Você tem direito a conversar sobre dinheiro e recebimentos durante o seu casamento. O seu marido tem que sim prestar informações de quanto ele ganha, quanto entra na casa, mesmo que você não trabalhe. Ele tem obrigação de te falar. Quantas e quantas mulheres eu vejo aqui me dizendo que não sabem quanto o esposo ganha, ou que nunca souberam quanto o ex-marido ganhava. E às vezes o homem falou para ela que ganhava 2.000 e ganhava 4.000 e estava guardando 2.000. Quantos e quantos casos eu vejo isso na vida real aqui na internet, que eu já presenciei, que eu já acompanhei. E São quantas muitos. vezes você vê as mulheres falarem assim para você?
Não, mas eu não quero que parecer interesseira. E aí a gente tem que explicar para elas. Não é interesse. Parte não é ser interesseira, é não ser otária. É o seu otário, é o seu direito. Direito, é o seu direito. E muitas vezes eu faço essa provocação. Não fica discutindo miudezas, né, da vida. Porque quando geralmente os homens estão numa situação de litígio, eles estão pensando no dinheiro. Eles Só isso. só isso. Então, assim, em vez de ficar se apegando em detalhes que, na verdade, são de outra ordem, foca nisso, porque esse é o foco. É, eu digo, eu gosto de falar bem claramente, doutora. Não fica pensando que ele te traiu, que ele fez filho em outra, que ele te trocou, que não sei o quê. Essas dores você vai curar depois, lá na terapia, com o tempo e tal. Agora o momento é de ser forte, encarar o divórcio, pegar o que é seu por direito. Porque a gente vê muitas mulheres sucumbindo, né? Ficando depressivas, só pensando justamente nisso, querendo brigar, querendo fazer confusão. Não que elas não tenham direito. A gente não tá tirando o direito da revolta, porque é revoltante. Mas, assim, é realmente ser racional e deixar o sentimento um pouco de lado, a mágoa, e Mas, pensar às no, vezes, a no mesma. básico. Também temos mulheres que, às vezes, elas. Eu até brinco, né? Você deu a situação ideal, né? Para você é tão importante demonstrar que você é a mãe que está com a guarda dos filhos, que você abre mão de pensão, de uma participação maior na pensão, você abre mão de parte do patrimônio. E aí eu falo, isso é o sonho de todos os homens, qual é a parte que você não está entendendo? Você cuida das crianças, você faz o trabalho e ele ainda fica com dinheiro. É isso mesmo. E a mulher sai achando que ela fez o negócio da China. Até Porque aí eu garanti ficar com os meus filhos. Porque tem muito homem que faz esse tipo de violência, ameaça que vai pegar a guarda. Eu vejo isso tanto, todos os dias na minha atuação, todos os dias. Vejo mulheres abrindo mão de medida protetiva, porque ele vai perder o emprego dele, ele não vai ter como pagar a pensão, ou então ele disse que vai pegar a guarda do nosso filho. E aí, justamente isso, a mulher, mais uma vez, abrindo mão de algo que é extremamente importante para a sobrevivência dela e do filho dela, dos filhos, porque tem medo do homem, por ameaças do homem. E aí, mais uma vez, a importância de estar bem acompanhada por uma advogada familiarista, especialista, por um advogado familiarista, especialista. Não pega qualquer advogado, a gente fala muito isso dentro do IBDFAM, né, do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Nós temos que ter advogados letrados que sabem com o que estão lidando. Também vejo a necessidade, né, dos advogados letrados e advogadas em identificar a violência doméstica. Já vi clientes de advogadas que eu conheço, advogados que eu conheço, morrendo porque, né, não acharam que o cara era suficientemente perigoso. O advogado, a advogada também não achou, porque também não tem como ninguém prever isso. Mas a gente vê os sinais. E como profissional que está amparando alguém, a gente tem a obrigação de conhecer esses sinais e de realmente identificar de cara. Então eu vi mulher sendo morta quando ia receber o filho da visita. O homem aproveitou aquele momento ali, matou a mulher e se matou. Então, são tantas violências que nós mulheres estamos sujeitas, né? É a física, a patrimonial, a psicológica, a processual, a institucional, que tem hora que a gente cansa, mas a gente não pode largar a luta. A verdade é essa. não, e tem uma geração aí de meninas, né, que precisam que a gente esteja aqui de ponta de lança, Sim. abrindo essas discussões que ainda tem muita coisa para ser feita. É muito disparatado as distâncias salariais, né, entre mulheres e homens brancos. Imagina quando você Imagina. outros marcadores sociais, entendeu? Se uma mulher branca ganha, em média, 25% menos do que um homem, não é nem 25, é 27% menos que um homem branco, imagina quando você vai falar a distância entre uma mulher negra e um homem branco é de 40. Então, assim, a gente tem muitas distâncias ainda, muita coisa para correr atrás, né? O nosso, como você falou, o Congresso Legislativo, a nossa representatividade é a segunda mais baixa das Américas.
É, dentro da própria administração pública, somos pouquíssimas numa representatividade de poder. O judiciário, ele é mais ou menos uns 40% feminino, 60% masculino. Masculino. Mas isso só em primeira instância, porque em segunda instância tem vários estados no Brasil que sequer têm desembargadoras. Rondônia não tem e Amapá não tem. Saiu essa semana, eu repostei. Dois estados no Brasil que ainda não tem desembargador. Uma mulher que chegou à alta cúpula do judiciário do estado dela. Estado de Rondônia, estado do Amapá, doutora. E eu também vi ministra Carmen Lúcia falando, acho que foi hoje, eu vi um recorte da fala dela, que muitos estados estão se negando a indicar mulheres para a lista tríplice, estão esperando ela sair para poder não indicar, né? Ela fala na fala dela, eu acho que só estão esperando eu sair desse lugar para voltarem ao que era antes. Então, assim, realmente essa resistência do judiciário de colocar mulheres como desembargadoras, de colocar mulheres pensando junto com eles e mudando a jurisprudência, que a gente sabe que é a alta cúpula que vai mudar as decisões do que vem de baixo, do que está ali, né, submetido a eles, que é o primeiro grau todinho do judiciário. Então, por que essa resistência? Eu gosto de pensar que é um dos gritos finais do patriarcado, né? Mas que vai ser enterrado. Estão se afogando. Gritão. Estão se afogando. Exato. Ou não, vai parar. E outro dia eu ouvi um podcast da Fernanda Lima com a Rita Von Hunt, não sei se você conhece, e aí a Então, Fernanda estava falando, mas às vezes me dá um desânimo, tudo isso, e a Rita respondeu uma coisa que eu adorei. Mas fato é que gênero é a discussão desse século. sim, Não tem como impedir. não Enquanto a gente tem. está discutindo gênero, 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 e aí nessa múltipla questão de gênero, né, trazendo as questões trans, LGBTQ+, tudo, você não tem mais como fazer voltar para trás, entendeu? Você pode ter assim as resistências, 2 passos para frente, 2 para o lado, mas a verdade é, a gente está discutindo. As mulheres não vão voltar para a cozinha, elas não querem voltar Não para. vão. Não vão, e eu acho que a internet é uma grande ferramenta, talvez é a ferramenta mais potente que nós mulheres temos. Porque o que eu vi nesse 2025 e tenho visto, o assunto que domina a internet é gênero, gente. Até os homens estão falando de questões de gênero, sabe? Tudo que fala de gênero, tudo que fala do feminino, reverbera, viraliza. Então a gente está vendo quantas pessoas, quantos homens eu tenho visto agora no Agosto Lilás falando de violência doméstica, tema que nunca falaram, que tema que nem é deles, que nem lhes pertence, porque não é especialista no assunto. Mas Então pega aquele recorte para falar porque sabe que vai viralizar, porque sabe que vai dar engajamento, mas para a gente é maravilhoso, porque nós estamos discutindo. E nós precisamos de mais homens discutindo isso também, né? exatamente, porque os homens, eles ouvem dos homens. Eles não Sim. ouvem as coisas da boca de outras mulheres. Eles ouvem dos pares deles, né? Tem toda uma questão de gênero nisso. O homem é formado para performar com os pares dele. As mulheres olham para os homens e se inspiram. Não é a recíproca não é verdadeira. Não, não é. Ter homens que falam desses assuntos ajuda muito esses assuntos serem assimilados por outros homens. E é aquela máxima, né? A gente não vai resolver o problema da violência sexual contra a mulher enquanto os homens não entenderem que isso é um problema deles também. Que eles não podem ficar calados, que eles também têm filhas, que eles têm irmãs, que eles têm mães, que Que eles. eles não podem objetificar a mulher, né? Os nossos corpos são nossos. E nem E o homem só sente essa dor se for uma mulher do ciclo dele, né? o que é uma pena, né? Porque também é outra coisa, isso também não é empatia, isso é o óbvio. Se você só entende que você tem que aceitar a diversidade na hora em que ela atravessa a sua vida, você não está sendo empático. Você está seguindo o fluxo da sua própria vida. Empatia é você entender que todos nós, né, temos direito. Precisamos, né? Todos nós temos direito, todas as mulheres, não só a tua irmã,
Porque eu vejo alguns que vêm falar que, ah, se fosse minha irmã, minha mãe, minha esposa, eu metia porrada, não sei o quê. Tá, mas você só defende as mulheres do teu ciclo íntimo? E aí eu vi até um vídeo, né, do homem, um vizinho que saiu e desceu a porrada no cara que tava Eu, tentando arrombar o apartamento da mulher. E aí eu gosto de ler os comentários para ver como é que o dinamismo social tá funcionando ali, né? E aí, muita gente falando, ah, ele só fez isso porque estava incomodando ele. E quantas vezes ela não apanhou antes disso, mas ele fez em algum momento. E é isso que importa, é quando a gente consegue trazer esses homens justamente para a discussão, né? De fazer, de combater, de defender a mulher. Né, se vê algum perigo ali à espreita da mulher, realmente se posicionar de que, olha, você não pode fazer isso. E a gente precisa desse espaço, né? Nós precisamos sim trazer os homens para essa discussão. Acho que e não até vamos. menos, eu diria assim, de uma forma menos radical, mas igualmente importante, é não se calando em determinados grupos, né? Entre os amigos, Sim. com determinadas piadas, com determinadas formas de falar das coisas, né? Os homens serem mais ativos em falar. Olha, mas não faz sentido o que você está dizendo. Se retira de determinados lugares, sabe? Eu já começo a conhecer um ou outro, tudo bem, são exceção da exceção, mas você começa a ver que se incomodam, porque acham que assim, cara, que discurso é esse? Então, assim, não é só no pior caso. Eu acho que é no corriqueiro também. No dia a dia. É no dia a dia, é achar inaceitável determinadas posturas, determinados comentários e participar de determinados grupos, né? Porque, cara, o sexismo ele tem muitos funcionamentos, inclusive nos grupos de WhatsApp. Com certeza. Que é o que alimenta diretamente, né? São as correntes que você passa, as fotos que você vê lá no grupo, que você envia, não envia em nada, mas você tá lá recebendo conteúdo, você tá demonstrando interesse. E as pessoas só vão alimentar quem tem interesse. Ah, são as fotos de menores que você acessa no site. Tem tantas nuances, né, desse tema que os homens alimentam e acham que é normal, porque eles normalizam entre eles. E aí, mais uma vez, é mais uma bandeira para a gente levantar, né, doutora? Mais uma bandeira para a gente dizer, olha, isso aqui é errado. Mas graças a Deus que hoje a gente pode discutir, né? Isso me anima, de que a gente pode discutir, de que a gente pode falar, que quando eu olho para 25 anos atrás, a gente não tinha essa liberdade. A gente lá no papel era propriedade do homem, né? E várias outras coisas da nossa lei ali que sobreviveram séculos e que as pessoas não mudavam. Porque era normal, era assim que eles queriam que fossem, né? E a gente tem avançado muito. Eu acredito que nossa luta, né, nosso empenho, nossas discussões, os agostos lilás que nós fazemos, que nós promovemos, as lives que facilitam que as mulheres que realmente são leigas consigam entender algo a mais dos seus direitos, a importância do estudo, dos trabalhos, das teses, né, de doutorado, de mestrado, dos livros que são escritos, dos vídeos do YouTube, de toda forma de comunicação, de você repassar um estudo que foi publicado, né? Repassar ali uma informação para as outras manas, que são as mulheres que eu chamo aqui. Então você manda ali no WhatsApp, manda no grupo da sua família, manda no privado, e aí você conversa, você vê aquela amiga passando por uma situação ruim, você fala, olha, não é bem assim. Vem cá, vamos conversar, vou te levar na minha advogada, vou te levar no meu advogado, ou vou te levar na defensoria pública se você realmente não tem condições, nem sua amiga tem. Então, essa sororidade que nós temos entre nós mulheres é muito importante, né? O cuidado não é só aquele que você vai lá na casa e faz alguma coisa pela pessoa. O cuidado também é isso, você pegar a sua amiga, a sua vizinha e dizer, vamos conversar, olha, isso não é normal. Você pode fazer isso aqui, você pode se defender de tal forma. Eu acho que tudo isso é cuidado, né? Umas com as outras, e é extremamente necessário. Sem dúvida, concordo plenamente com você. Eu acho que é isso, doutora, assim. E a senhora gostaria, você gostaria de pontuar mais alguma coisa que a gente já está caminhando para o final da live, né? A gente, uma hora falando, que a gente gosta de conversar e o papo tá bom.
Não, agradeço a oportunidade. Sempre um prazer aqui falando para mulheres, falando com mulheres. Eu acho que é onde a gente mais aprende. Sempre vem outras ideias. E é isso, né? As mulheres engajadas, elas conseguem olhar com mais olhares, né, para as outras pessoas, para os sofrimentos. Entender que assim, somos redes, né? Não adianta chegarmos lá sozinhas. Temos que chegar lá acompanhadas de outras como nós, né? Eu acho que é isso, porque assim, não adianta ocupar um lugar no meio de homens. Temos que chegar Eu todo acho. mundo. Eu concordo plenamente. Quando a gente olha para os lados e a gente não vê nenhuma mulher, nenhuma companheira ali, é muito difícil. Então eu faço questão, e a ideia do Agosto Lilás foi justamente isso, trazer mais conhecimento de mulheres, porque a gente não sabe de tudo, a gente não sabe nem 10% do conhecimento, a Tá? gente não sabe de nada. Eu acho que nós temos que somar mesmo, concordo com você, e para mim é um prazer enorme ter mulheres como você, com um grande conhecimento, que fala, que simplifica o direito, que é professora também. Isso para mim é muito importante. Trazer mulheres que estão em lugares de fala e que se importam com outras mulheres. Então, obrigada pela tua participação, obrigada pela tua disponibilidade, obrigada pelo tema, né? É um tema assim que é muito novo ainda, né? A discussão, o tema é antigo, mas a discussão é muito nova e Sim. as mulheres estão muito interessadas em saber sobre isso porque elas querem resgatar o tempo perdido. Então, eu acho que a live assim foi sensacional. E aproveito para convidar as mulheres que estão nos assistindo, as que vão assistir depois que a live vai ficar gravada, vai ser compartilhada, para enviar para todas as mulheres que elas acham que precisam, para que essas mulheres possam refletir e, quem sabe, até correr atrás dos direitos delas, que nunca é tarde, né, doutora? Nunca é tarde. Inclusive para a gente virar a nossa própria chave, né? Sim. A virar a autora da nossa própria história, né? Tá? Também ninguém vai ser protagonista da sua história. É verdade. Seja você Então, a dona e você proprietária da sua vida. vergonha de ser protagonista. É muito importante a gente não ter vergonha de ser protagonista. Porque tentam ensinar pra gente que é feio, é não sei o que. Não, você é o protagonista. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai cuidar de você por você. E não busque validação num homem, porque essa validação não vem. E as pessoas também não vão te validar por conta de homem, porque quando esse homem sair da sua vida, você perde toda a validação. Então, seja você a sua própria validação, né, doutora? Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada. Deus abençoe. Foi um prazer enorme te conhecer, falar com você. Eu consegui aprender muita coisa. Eu saio daqui mais feliz, mais animada. Foi uma injeção de ânimo, assim, para continuar. E vamos juntas caminhar nessa luta pelos direitos das mulheres. Conte Obrigada, comigo. tá bom? Tá bom. Boa noite, Tá. doutora. Boa noite. Tchau, tchau.